Existe um momento específico que quase ninguém comenta. Você passa semanas, às vezes meses, correndo atrás de alguma coisa. Pode ser uma promoção, um relacionamento, uma conquista que parecia mudar tudo. E quando finalmente chega, tem um silêncio estranho. Não é felicidade, é quase um vazio. Como se o motor que te movia tivesse desligado e agora você não soubesse mais para onde olhar. Você já sentiu isso? Arthur Schopenhauer sentiu isso no século XIX. Observou esse padrão com uma lucidez incômoda e deixou uma frase que atravessa o tempo como uma agulha atravessa tecido. A vida oscila, como um pêndulo, entre a dor e o tédio. Mas ele não disse isso para te destruir. Ele disse isso porque era honesto, e há algo libertador em um filósofo que recusa a mentira confortável. Schopenhauer nasceu em 1788, numa família rica da Prússia, e passou a maior parte da vida tentando entender por que os seres humanos sofrem de forma tão sistemática. Não o sofrimento ocasional, dos acidentes e das perdas. Ele queria entender o sofrimento estrutural, aquele que aparece mesmo quando tudo parece certo, mesmo quando você tem o suficiente, mesmo quando não deveria haver motivo nenhum para a dor. O que ele encontrou foi uma ideia que chamou de vontade. Não a sua vontade individual, não uma escolha consciente. Ele falava de uma força cega, impessoal, que age dentro de você sem pedir permissão. É ela que faz você querer. Querer mais, querer diferente, querer o que o outro tem, querer o que você não pode nomear direito. A vontade não tem destino. Ela não quer chegar a lugar nenhum. Ela só quer continuar querendo. E enquanto você deseja algo que ainda não tem, você sofre. A ausência dói. A espera corrói. A comparação paralisa. Você fica preso num estado de falta que drena a energia mesmo quando você finge que está bem. Mas então você conquista. E por um breve momento, a vontade se cala. Esse silêncio você interpreta como felicidade. O problema é que o silêncio não dura, porque a vontade acorda novamente, e logo você está desejando a próxima coisa, sentindo a próxima falta, correndo atrás do próximo ponto de chegada que promete mais uma vez que dessa vez vai ser diferente. Isso é o pêndulo. De um lado, a dor do desejo, a tensão da falta, a ansiedade de quem persegue algo que ainda não tem. Do outro lado, o tédio, o vazio, o silêncio que vem depois que você conquista e percebe que a conquista não preencheu o buraco que você esperava que ela preenchesse. E o pêndulo oscila, sempre, sem parar. Você já viveu isso mais de uma vez. O cansaço antes da conquista, o esvaziamento depois. A sensação estranha de que algo está errado contigo porque você deveria estar feliz e não está. E então, quase sem perceber, você já está querendo a próxima coisa. Como se a próxima coisa fosse finalmente a resposta. Schopenhauer não estava descrevendo um fracasso pessoal. Ele estava descrevendo a mecânica da existência. Hoje o pêndulo bate mais rápido. As redes sociais transformaram a exposição ao desejo em algo constante e impossível de desligar. Você rola a tela e vê vidas que parecem completas, corpos que parecem perfeitos, relacionamentos que parecem leves, carreiras que parecem fáceis. E cada imagem aciona a vontade de Schopenhauer com uma eficiência que ele jamais poderia imaginar. A dor vira inveja silenciosa, vira autocrítica, vira aquela sensação de estar ficando para trás numa corrida cujas regras você nunca entendeu direito. E então você conquista o like, a meta, o relacionamento, o corpo que queria. E dura pouco, muito pouco. E o ciclo recomeça. O burnout que afeta tantas pessoas hoje não é só cansaço físico, é o esgotamento de quem oscilou entre dor e tédio tantas vezes tão rápido que o pêndulo já não sente como movimento, sente como prisão. E aí vem a pergunta que Schopenhauer deixa no ar e que provavelmente você já se fez. Então, se é assim, por que tentar? Se cada conquista leva ao vazio, se cada desejo leva a sofrimento,
Se a estrutura da vida é essa oscilação sem fim entre dois tipos de dor, qual é o sentido de continuar? Schopenhauer tinha algumas respostas, e elas não são as que você espera. A primeira delas era a arte. No contato com uma obra de arte genuína, a vontade se suspende, não por muito tempo, mas por um momento real. Você para de querer e começa a contemplar. Você existe fora do ciclo. A segunda era a compaixão. Não apenas superficial, mas o reconhecimento profundo de que o outro também sofre da mesma maneira que você. Que ninguém está isento do pêndulo. E nesse reconhecimento, algo se dissolve. Não a sofrimento, mas a solidão do sofrimento. A terceira era mais radical. A renúncia. Não a desistência covarde, mas a decisão consciente de não se deixar arrastar pela vontade, de perceber o desejo antes de ser consumido por ele. Mas há algo que Schopenhauer não disse diretamente e que eu acho que vale nomear. Saber que o pêndulo existe muda a sua relação com ele. Não elimina o sofrimento, não transforma o tédio em alegria, mas te dá uma consciência que a maioria das pessoas não tem. Você começa a reconhecer o padrão quando ele acontece. A dor do desejo deixa de ser uma prova de que algo está errado contigo e se torna apenas o pêndulo no seu movimento natural. O vazio depois da conquista deixa de ser um fracasso e se torna o espaço natural antes do próximo ciclo. E nesse espaço, essa fresta entre um balanço e outro, há algo que não é tédio e não é dor. É silêncio real. É presença. É o único lugar onde a vida acontece fora da mecânica da vontade. Tentar, então, não é ingenuidade, não é ignorância do ciclo. Tentar, sabendo do pêndulo, é um ato diferente. É escolher se mover com consciência, mesmo sabendo que o movimento não tem destino final. Schopenhauer era pessimista, mas era lúcido. E há uma diferença enorme entre um pessimismo que paralisa e um pessimismo que libera. O pêndulo vai continuar oscilando, a vontade vai continuar querendo, mas você, agora, pode observá-la, pode nomeá-la, pode, por alguns momentos, não estar completamente à sua mercê. E talvez seja exatamente isso. Não a felicidade permanente, não a conquista definitiva, mas a capacidade de olhar para o pêndulo e, por um instante, não estar completamente à sua mercê. Se você chegou até aqui, você já sabe do que eu estou falando. Você já sentiu o vazio depois da conquista? Você já se perguntou por que não basta? Esse reconhecimento é raro, e é exatamente o começo de algo diferente. Se esse vídeo tocou em algo, vai fundo nos comentários. O que você está perseguindo agora? E você consegue sentir o pêndulo se movendo? Até